As 48 Leis do Poder, Robert Greene. Lei 14. Banque o amigo e haja como espião. Conhecer seu rival é importantíssimo. Use espiões para colher informações preciosas que o colocarão um passo à frente. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião. Em encontros sociais, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. Todas as ocasiões são oportunidades para uma ardilosa espionagem. Assim é o poder da espionagem bem feita. Faz você parecer onipotente, clarividente. O conhecimento que você tem sobre sua vítima pode também fazer parecer encantador, capaz de prever tão bem os seus desejos. Ninguém vê a fonte do poder. E o que não se pode ver, não se pode combater. Na esfera do poder, o seu objetivo é um certo grau de controle sobre acontecimentos futuros. Parte do seu problema, portanto, é que as pessoas não lhe dirão tudo o que pensam, sentem e planejam. Controlando o que dizem, elas quase sempre mantêm ocultas as partes mais críticas da sua personalidade. Suas fraquezas, seus motivos secretos, suas obsessões, o resultado é que não se pode prever seus movimentos e fica-se constantemente no escuro. O truque é achar um meio de sondá-las, descobrir seus segredos e intenções ocultas, sem deixar que saibam o que você está pretendendo fazer. Não é assim tão difícil quanto você pensa. Uma fachada cordial permitirá que você colha informações sigilosas de amigos e inimigos igualmente. Deixe que os outros consultem o horóscopo ou as cartas do tarô. Você tem meios mais concretos de ver o futuro. A maneira mais comum de espionar é usando outras pessoas. O método é simples e eficaz, mas arriscado. Você certamente obtém informações, mas tem pouco controle sobre as pessoas que estão fazendo o trabalho. Talvez, por inépcia, elas revelem a sua espionagem ou até secretamente se voltem contra você. É muito melhor se você mesmo for o espião. Posar de amigo enquanto sigilosamente colhe informações. Nas reuniões sociais e encontros inocentes, preste atenção. É quando as pessoas baixam a guarda, abafando a sua própria personalidade. Você pode fazê-las revelar coisas. A vantagem da manobra é que elas confundirão o seu interesse com a amizade. E você não só fica sabendo das coisas, como conquista aliados. Não obstante, você deve praticar esta tática com prudência. Se as pessoas começarem a desconfiar que você está extraindo delas segredos sob o disfarce de uma conversa, elas o evitarão terminantemente. Dê ênfase ao bate-papo amigo, não às informações preciosas. Sua busca de preciosidades não pode ser óbvia demais, ou suas sondagens revelarão mais sobre você mesmo e as suas intenções do que sobre o que você quer saber. Um truque para tentar a espionagem é nos dado por La Roquefort. Ele escreveu: encontra-se a sinceridade em pouquíssimos homens, e com frequência ela é a mais esperta das artimanhas. Se é sincero para atrair a confiança e obter segredos do outro. Fingindo abrir o seu coração, você, em outras palavras, faz com que a outra pessoa se incline a revelar seus próprios segredos. Faça-lhe uma confissão falsa e ela lhe fará uma verdadeira. Outro truque foi identificado pelo filósofo Arthur Schopenhauer, que sugeriria veementemente contradizer a pessoa com quem você está conversando para irritá-la, até ela perder o controle do que está dizendo. Reagindo com a emoção, ela vai revelar toda a verdade sobre si mesma. Verdade que você depois poderá usar contra ela mesma. Outro método indireto de espionagem é testar as pessoas, armar pequenas armadilhas que as farão revelar coisas sobre si mesmas.
Ao tentar fazer com que as pessoas cometam determinados atos, você fica sabendo sobre a sua lealdade, honestidade e outras coisas mais. E esse tipo de conhecimento sempre é o mais valioso de todos. Com essa arma, você pode prever como as pessoas agirão no futuro. O inverso. A informação é fundamental para o poder, mas assim como você espiona os outros, deve se preparar para também ser espionado. Uma das causas mais eficazes na luta pelas informações, portanto, é divulgar informações falsas. Como dissem Winston Churchill, a verdade é tão preciosa que deveria estar sempre escoltada por mentiras. Você deve se cercar desses guarda-costas para proteger a sua verdade, divulgando as informações que você mesmo escolhe. O jogo está nas suas mãos. Divulgando informações falsas, portanto, você ganha uma enorme vantagem. Enquanto a espionagem dá um terceiro olho, a desinformação deixa o inimigo cego de um olho, um ciclope, e ele erra. Ora, o que faz um soberano brilhante e um sábio genial conquistarem sempre o inimigo e suas realizações superarem as dos homens comuns? É a presciência da situação do inimigo. Essa presciência não vem dos espíritos, nem dos deuses, nem de uma analogia com acontecimentos pausados, nem de cálculos astrológicos. Deve ser obtida de homens que conhecem a situação do inimigo, dos espiões. Sun Tzu, A Arte da Guerra, 4º século a.C. Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Todos os grandes líderes sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando em fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e se vingará. Esmague-o, física e espiritualmente. A ideia é simples. Seus inimigos não gostam de você. O que eles mais querem é acabar com você. Se ao combatê-los, você parar no meio do caminho, ou mesmo depois percorrer 3/4 do caminho, por misericórdia ou esperança de reconciliação, você só os tornará mais determinados, mais amargurados, e um dia eles se vingarão. Eles podem agir cordialmente por uns tempos, mas isso só porque você os derrotou. Eles não têm outra escolha a não ser aguardar. A solução: não ter misericórdia. Esmagá-los totalmente, como eles o esmagariam. A única paz e segurança que você pode esperar dos seus inimigos é quando eles desaparecerem. O princípio por detrás de esmagar o inimigo é tão antigo quanto a Bíblia. O primeiro a colocá-lo em prática foi Moisés, que aprendeu com o próprio Deus, que abriu o Mar Vermelho para os judeus e depois deixou que as águas fluíssem novamente, afogando os egípcios que vinham logo atrás, de forma a não sobrar nem só um deles. Moisés, quando desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, viu seu povo adorando o bezerro de ouro. Mandou matar todos os pecadores e pouco antes de morrer, ele contou ao seu povo, finalmente prestes a entrar na terra prometida, que, ao derrotarem as tribos de Canaã, deveriam tê-las destruído totalmente, sem aliança e nem misericórdia. A vitória total é como a meta dos axiomas da guerra moderna. E foi codificada por tal Karl von Clausewitz, o ministro filósofo da guerra. Analisando as campanhas de Napoleão, von Clausewitz escreveu: "Nós sustentamos que a aniquilação total das forças inimigas deva ser sempre a ideia predominante. Uma vez obtida uma grande vitória, não se pode falar em descansar ou respirar, mas apenas de perseguir, de ir atrás do inimigo novamente, de conquistar a sua capital e atacar suas reservas." Tudo mais que se possa dar ao seu país, ajuda é conforto. E conforto. Isso porque depois da guerra vinham as negociações e a divisão de território. Se você teve apenas uma vitória parcial, vai inevitavelmente perder as negociações do que lucrou com a guerra. A solução é simples. Não dê opção aos seus inimigos. Aniquile-os. E você é quem vai trinchar os territórios deles. O objetivo do poder é controlar seus inimigos totalmente.
fazê-los sujeitar-se ao que você deseja. Você não pode se dar ao luxo de fazer concessões, nem outra opção. Eles serão forçados a fazer o que você manda. Essa lei não se aplica apenas ao campo da batalha. Negociações são como uma víbora insidiosa que corrói a sua vitória. Portanto, não negocie nada com o inimigo. Não lhe dê nenhuma esperança, nenhum espaço de manobra. Eles estão esmagados e ponto final. Entenda isso na sua luta pelo poder e você vai despertar rivalidades e criar inimigos. Haverá pessoas que você não conseguirá convencer que permanecerão suas inimigas, não importa o que aconteça. Mas seja qual a dor que você lhes causar, deliberadamente ou não, não leve o ódio delas para o lado pessoal. Reconheça apenas que não há possibilidade de paz entre vocês dois, principalmente se você continuar no poder. Se você deixar que elas fiquem por perto, elas vão procurar se vingar, com tanta certeza quanto depois do dia vem a noite. Esperar que elas mostrem suas cartas é tolice. Seja realista, como um inimigo assim por perto, você jamais terá segurança. Aprenda com os exemplos da história e com a sabedoria de Moisés. Não faça concessões, não é da sua corte. Seus inimigos se tornarão inofensivos. Não tem mais esperanças de se recuperar, de vir-se insinuando a ferir. E se for impossível bani-los, pelo menos saiba que eles estão tramando contra você e não dê atenção aos seus gestos fingidos de amizade. A sua única arma numa situação dessa é a sua própria cautela. Se não puder bani-los imediatamente, então planeje o melhor momento para agir. Ou inverso. Raramente se deve ignorar essa lei, mas acontece que às vezes é melhor deixar que os inimigos se destruam, se isso for possível, do que fazê-los sofrer nas suas mãos. Na guerra, por exemplo, um bom general sabe que, atacando um exército encurralado, seus soldados lutarão com muito mais entusiasmo. Por isso, às vezes é melhor deixar uma saída de emergência escapatória. Recuando, eles se desgastarão e a retirada os deixará mais desmoralizados do que qualquer outra derrota nas mãos desse general no campo de batalha. Se você tem alguém com a corda do pescoço, então você tiver certeza de não haverá chance de recuperação, é melhor você deixar que ele se enforque, que ele mesmo seja o agente da sua própria destruição. O resultado será o mesmo, e você não se sentirá tão mal. Finalmente, ao esmagar seu inimigo, às vezes você o irrita tanto que ele passa anos a fio tramando uma vingança. O Tratado de Versalhes teve esse efeito sobre os alemães. Há quem diga que a longo prazo é melhor mostrar uma certa demência. O problema é que a sua demência implica outro risco. Ela pode encorajar o inimigo, que ainda guarda rancor. Mas agora tem mais espaço para agir. Quase sempre é mais sensato esmagar o inimigo. Se anos depois que ele quiser se vingar, não baixe a guarda. Simplesmente esmague-o de novo. Pois é preciso notar que os homens devem ser afagados ou então aniquilados. Eles se vingarão de pequenas ofensas, mas não poderão fazer o mesmo nas grandes ofensas. Quando ofendemos um homem, portanto, devemos fazê-lo de modo a não temer sua vingança. Nicolau Maquiavel. Lei 16. As 48 leis do poder. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já estabeleceu um grupo, afastando-se temporariamente, se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie um valor com a escassez. O que se retrai, o que se torna escasso, de repente, parece merecer o nosso respeito e estima. O que permanece tempo demais, saturando-nos com sua presença, desperta o nosso respeito e estima.
O que, permanecendo tempo demais, saturando-nos com sua presença, desperta o nosso desprezo. Na Idade Média, as senhoras exigiam constantemente de seus cavaleiros provas de amor, enviando-os para longas e árduas buscas. Tudo para criar uma oscilação entre ausências e presenças. Tudo no mundo depende de ausências e presenças. Uma forte presença atrai o poder e as atenções para você. Você brilha mais do que as pessoas ao seu redor, mas tem um ponto, inevitavelmente, em que a presença em demasia cria o efeito contrário. Quanto mais você é visto e ouvido, mais o seu valor diminui. Você se torna um hábito, não importando o quanto você tente ser diferente, sutil, sem você saber por que as coisas e as pessoas começam a desrespeitá-lo cada vez menos. É preciso aprender a se retirar no momento certo, antes que elas inconscientemente o forcem a isso. É um jogo de pique-esconde. A verdade dessa lei pode ser comprovada facilmente quando se trata de amor e sedução. No início, a ausência da pessoa amada estimula a sua imaginação, envolvendo a ele ou a ela numa espécie de aura, mas esta aura desaparece quando você sabe demais. Quando a sua imaginação não tem mais espaço para divagar, o ser amado se torna uma pessoa como outra qualquer. Alguém cuja presença não desperta mais tanto interesse. E por isso que a cortesã francesa do século XVII aconselhava fugir, sempre se afastando da pessoa amada. O amor não morre de inanição, escreveu ela, mas com frequência sim de indigestão. Quando você se permitir ser tratado como uma pessoa qualquer, já é tarde demais. Já foi engolido e digerido. Para que isso não aconteça, você tem que se deixar com que o outro anseie pela sua presença, imponha respeito, ameaçando com a possibilidade de perdê-lo para sempre. Crie um padrão de presenças e ausências. Depois de morto, tudo relacionado com você muda. Você fica imediatamente envolto numa áurea de respeitabilidade. As pessoas se lembram das críticas que lhe fizeram, das discussões que vocês tiveram e ficam cheias de arrependimento e culpa. Elas sentem falta de uma pessoa que não voltará mais. Mas você não precisa esperar até morrer. Afastando-se totalmente por uns tempos, você cria uma espécie de morte anterior à morte. E quando voltar, será como se estivesse voltado ao outro mundo. Um clima de ressurreição ficará associado a você, e as pessoas se sentirão aliviadas com a sua volta. Outro aspecto mais corriqueiro dessa lei, mas que também demonstra ainda melhor a sua verdade, é a lei da escassez na economia. Retirando um produto do mercado, você cria instantaneamente um valor. Ajuste a lei da escassez às suas próprias habilidades. Torne raro e difícil encontrar aquilo que você oferece ao mundo e estará na mesa, ora aumentando o seu valor. Sempre chega a hora em que aqueles que estão no poder abusam da nossa hospitalidade. Ficamos cansados deles, perdemos o respeito, passamos a vê-lo como iguais ao resto da humanidade. O que significa dizer que os vemos como os piores, pois inevitavelmente comparamos o que vemos agora com o que víamos antes. É uma arte saber quando se retirar. Praticando-a corretamente, recupera-se o respeito perdido e se conserva uma parte do seu poder. Torne-se disponível demais e a aura de poder que você construiu em sua volta vai desaparecer. Videojogo, torne-se menos acessível e aumentará o valor de sua presença. O inverso. Essa lei só se aplica depois que já se alcançou um certo nível de poder. A necessidade de se retirar de cena só aparecerá depois que você estabeleceu a sua presença. Afaste-se cedo demais e você não será mais respeitado. Será simplesmente esquecido. Quando você estiver começando a atuar no palco do mundo, crie uma imagem que possa ser
reconhecida, reproduzida e vista por toda parte. Enquanto você não alcançar esse status, a ausência é perigosa. Em vez de atiçar as chamas, ela extinguirá. No amor e na sedução, similarmente, a ausência só é eficaz se você tiver envolvido o outro com a sua própria imagem. Se ele ou ela já o estiver vendo por toda parte. Tudo deve lembrar o seu amor da sua presença, de tal forma que se você resolver se afastar, ele estará sempre pensando ou ela em você. Sempre vendo você mentalmente. Lembre-se, no início não desaparecerá. Seja onipotente. Só o que é visto, apreciado e amado deixará saudades na sua ausência. Use então a sua ausência para criar respeito e estima. Se a presença diminui a fama, a ausência faz crescer. O homem, quando é ausente, é considerado um leão. Torna-se. Quando o presente comum é comum, ele torna-se ridículo. Os talentos perdem o brilho quando nos acostumamos a eles, pois o revestimento exterior da mente é visto com mais facilidade do que o seu núcleo interior mais rico. Até mesmo o grande gênio se retrai para que os homens o respeitem e para que o desejo despertado por sua ausência faça o estimado. Baltasar Gracian. Como fazer amigos? As 48 Leis do Poder. Robert Greene, Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Os homens são criaturas de hábitos, com uma necessidade insaciável de ver a familiaridade nos atos alheios. A sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire a mesa, seja deliberadamente imprevisível. O comportamento que parece incoerente ou absurdo os manterá desorientados. E eles verão e vão ficar exaustos, tentando explicar seus movimentos. Levada ao extremo, essa estratégia pode intimidar e aterrorizar. O xadrez contém uma essência da vida. Primeiro, porque para vencer, você tem que ser extremamente paciente e previdente. Segundo, porque o jogo se baseia em padrões, sequências inteiras de movimentos que já foram feitos antes e continuarão sendo feitos com ligeiras alterações em qualquer jogo. O adversário analisa os padrões que você está usando e os aproveita para tentar prever os seus movimentos, não lhe dando nada de previsível em que se basear a sua estratégia. Você consegue uma grande vantagem. No xadrez, como na vida, quando não se consegue imaginar o que você está fazendo, as pessoas ficam em estado de terror, aguardando incertezas incertas e confusas. Nada é mais aterrorizante do que o repentino e imprevisível. Por isso, tememos tanto os terremotos e tornados. Não sabemos quando eles vão acontecer. Depois do primeiro, esperamos aterrorizados o segundo. Em grau menor, é assim que o comportamento humano, imprevisível, atua sobre nós. Os animais têm um padrão fixo de comportamento. Por isso, é possível caçá-los e matá-los. Só o homem tem a capacidade de alterar conscientemente o seu comportamento, de improvisar e de se livrar do peso da rotina e também do hábito. Mas a maioria dos homens não percebe esse poder. Preferem um confronto da rotina, da natureza animal, que os faz repetir sempre as mesmas ações, compulsivamente. Isso acontece várias vezes. Eles agem assim pela lei do menor esforço e porque se enganam, achando que se não perturbarem ninguém, ninguém o perturbará. Compreenda, a pessoa com poder infunde um certo medo ao perturbar deliberadamente pessoas à sua volta, mantendo a iniciativa do seu lado. Às vezes você precisa atacar de repente, deixar os outros tremendo, quando menos esperar por isso. É um artifício usado pelos poderosos há séculos. Filippo Maria, o último dos duques, Visconde de Milão, na Itália do século XV, fazia conscientemente o contrário do que se esperava dele. Por exemplo, às vezes ele enchia
de atenções um cortesão. E aí, quando o homem já estava começando a achar que ia ser promovido, de um momento para o outro, ele passava a tratá-lo com o maior desprezo. Confuso, o homem deixava a corte, mas o duque, de repente, se lembrava dele e voltava a tratá-lo bem. A imprevisibilidade é com frequência a tática do mestre, mas o pobre diabo também pode usá-la com grande eficácia. Se você estiver em minoria ou encurralado, faça uma série de movimentos imprevisíveis. Seus amigos ficarão tão confusos que se retrairão ou cometerão um erro tático. Na primavera de 1862, durante a Guerra Civil, o general Stonewall Jackson, com um exército de 4.600 soldados confederados, estava atormentando os exércitos maiores da União, no Vale de Shenandoah. Enquanto isso, não muito longe dali, o general George Brinton McClellan, chefiando um exército de 90.000 soldados da União, saíra de Washington, marchando para o sul, a fim de cercar Richmond, na Virgínia, na capital da Confederação. Durante aquela campanha, Jackson várias vezes saiu com seus soldados do Vale de Shenandoah e depois, então, voltava. Seus movimentos não faziam sentido. Estaria ele se preparando para ajudar a defender Richmond? Estaria marchando sobre Washington agora que a ausência de McClellan a deixará desprotegida? Dirigia-se para o norte para atrasar tudo por lá, porque o seu pequeno exército se movia em círculos. E por que isso acontecia? Os movimentos inexplicáveis de Jackson fizeram os generais da União retardarem a marcha sobre Richmond, enquanto aguardava para depois descobrir o que ele estava tramando. Nesse meio tempo, o Sul conseguiu enviar reforços para a cidade. Uma batalha que poderia ter esmagado a Confederação se transformou em um empate. Jackson usou essa tática repetidas vezes ao enfrentar as numericamente superiores. Desoriente, confunda e surpreenda o inimigo sempre que possível, dizia ele. Essas táticas vencerão sempre a um pequeno exército que vai ser capaz, portanto, de destruir o nosso outro maior. Essa lei se aplica não só à guerra, mas às situações do cotidiano. Os outros estão sempre tentando entender o motivo das suas ações e usar sua previsibilidade contra você mesmo. Faça um movimento totalmente imprevisível e os colocará na defensiva. Sem entender nada, eles então ficarão aflitos. E, nesse estado, é fácil intimidá-los. Pablo Picasso disse certa vez: o melhor cálculo é a ausência de cálculo. Quando você alcança um certo grau de reconhecimento, os outros, em geral, imaginam que você faz alguma coisa. Deve ser por um motivo inteligente. Portanto, é tolice planejar com muito cuidado e antecedência todos os seus movimentos. É melhor agir inteligentemente. Portanto, é tolice planejar com muito cuidado e antecedência esses seus movimentos. A melhor opção seria agir caprichosamente. Durante uns tempos, Picasso trabalhou com Merchant Paul Rosenberg. Deixava-o livre para vender as suas obras de arte. Segundo Picasso, Rosenberg ficou de quarentena e 8 horas tentando imaginar por que eu estaria reservando as peças para um outro merchant. Eu continuava trabalhando e dormindo, e Rosenberg imaginando. 2 dias depois, ele voltou nervoso e ansioso, dizendo: afinal de contas, caro amigo,
Você não me abandonaria se eu lhe oferecesse tudo isso, dizendo uma quantia substancialmente maior por esses quadros ao invés do preço que eu estou acostumado a pagar. Não é mesmo? A imprevisibilidade não é apenas um instrumento de terror, embaralhando seus padrões diariamente. Você agita as coisas e estimula o interesse. As pessoas falarão de você, atribuirão motivos e darão explicações que nada têm a ver com a verdade, mas estarão sempre pensando em você. No final, quanto mais caprichoso você parece, mais respeitoso e também sagacidade conquistará. Só os extremamente subordinados agem dessa maneira previsível. O governante esclarecido é tão misterioso que parece não ter morada. É tão inexplicável que não se pode saber onde buscá-lo. Ele repousa na inanição, lá em cima, e seus ministros tremem cá embaixo. Han Feitsu, filósofo chinês do século III, repousa na imaginação lá em cima, e seus mistérios tremem aqui embaixo. Han Feitsu, filósofo chinês do século III, também disse que a vida na corte é um jogo de xadrez, sério e melancólico, onde temos que nos colocar em formação todas as nossas armas e também todos os nossos batedores, criar um plano e persegui-los e nos defender do plano do nosso adversário. Às vezes, entretanto, é melhor arriscar e fazer a jogada mais caprichosa e imprevisível possível. As pessoas falarão de você, atribuirão motivos e darão explicações que nada têm a ver com a verdade, mas estarão sempre pensando em você. No final, quanto mais caprichoso você parecer, mais respeito conquistará. Só os extremamente subordinados agem de maneira imprevisível. O governante esclarecido é tão misterioso que parece não ter morada. É tão inexplicável que não sabe onde buscá-lo. Ele repousa na inanição lá em cima, e seus ministros tremem aqui embaixo. Han Feitsu, filósofo chinês do século III. A vida na corte é um jogo de xadrez sério e melancólico, onde temos que colocar em formação nossas armas e batedores, criar um plano, persegui-lo e nos defender do plano do nosso adversário. Às vezes, entretanto, é melhor arriscar e fazer a jogada mais caprichosa e imprevisível. O inverso. Às vezes, a previsibilidade funciona a seu favor, criando um padrão com o qual as pessoas se sintam à vontade. Você as deixa anestesiadas. Elas amam tudo de acordo com o que sabem sobre você. E armam também. Essa tática pode ser útil de várias maneiras. Primeiro, é uma cortina de fumaça. Uma fachada confortável por detrás, da qual você pode enganar até os outros. Segundo, permite que você, em raras ocasiões, faça algo totalmente contrário para o padrão, perturbando de tal forma o adversário que ele vai se desmoralizar totalmente sozinho. Em 1974, Muhammad Ali e George Foreman estavam prestes a se enfrentar numa luta do Campeonato Mundial de Boxe. Então, todos sabiam o que ia acontecer. O grandalhão George Foreman tentaria acertar o nocaute, enquanto Ali dançaria ao seu redor, até ele ficar totalmente exausto. Era assim que Ali lutava, e esse era seu padrão. E há 10 anos ele fazia a mesma coisa, mas nesse caso parecia dar a Foreman uma vantagem. Ele tinha um soco devastador, e se esperasse mais cedo ou mais tarde, Ali teria de se aproximar. Ali, mestre estrategista, tinha outros planos. Nas entrevistas coletivas antes da grande luta, ele disse que ia mudar seu estilo e socar Foreman. Ninguém, muito menos Foreman, acreditou. O plano era um suicídio. Ali estava brincando como de costume.
Mas, aí antes da luta, o treinador de Ali afrouxou as cordas do ringue, como é hábito de fazer quando um boxeador pretende ser muito agressivo. Ninguém, entretanto, acreditou na manobra. Só podia ser uma armação. Para espanto de todos, Ali fez exatamente o que tinha dito. Enquanto Foreman esperava que ele começasse a dançar ao seu redor, Ali partiu direto para cima dele e lhe deu um soco e perturbou totalmente a estratégia do adversário. Confuso, George Foreman acabou exausto. Não corria para trás de Ali, mas disparava os socos feito um desvairado, recebendo outros tantos de volta. Finalmente, Ali acertou um cruzado de direita drástico que nocauteou George Foreman. O hábito de supor que o comportamento de uma pessoa se ajustará sempre aos seus padrões anteriores é tão arraigado que nem mesmo Muhammad Ali, anunciando sua mudança de estratégia, conseguiu alterar isso. Foreman então caiu numa armadilha. Armadilha sobre a qual tinha lhe avisado. Atenção, a imprevisibilidade às vezes é um tiro que sai pela culatra, especialmente se você estiver numa posição inferior. Há ocasiões em que é melhor deixar as pessoas ao seu redor se sentindo à vontade e tranquilas. O excesso de imprevisibilidade é visto como sinal de indecisão, ou até de algum problema psíquico mais grave. Os padrões têm um poder muito grande, e se você os quebra, pode deixar as pessoas assustadíssimas. Deve-se ter o bom senso a usar esse poder.